Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso e hoje vamos entrevistar a senhora Nareli Tavares Rodrigues, que é coordenadora geral da Associação Santarena de Estudos e Aproveitamento dos Recursos da Amazônia, mais conhecido como SEARA. Boa noite, Nareli. Boa noite. Seja bem-vinda aqui no nosso Obrigada. programa. Você coordena a SEARA, a gente conhece muito como creche SEARA, mas na verdade SEARA ela vai mais do que creche, né? Exato. A creche SEARA ela é uma das unidades que estão dentro da SEARA, Associação Santarena de Estudos e Aproveitamento de Recursos da Amazônia, que é uma instituição social, né, que está dentro da sociedade para atender a sociedade. Então, dentro da SEARA a gente tem a creche, que as pessoas conhecem, que a gente atende crianças de 1 a 5 anos e com uma característica diferenciada, né? E a gente tem a unidade de atendimento 2, que é o Centro Integrado de Apoio e Formação Familiar, que já atende crianças a partir dos 5 anos até jovens 17 e suas famílias. A SEARA foi fundada em 1979, em janeiro de 79, né? E foi fundada por uma voluntária chamada Clara Brandão, doutora Clara Brandão. A doutora Clara ainda é viva ainda? Sim, ainda é viva. Ela vive aonde? Olha, ela tem a militância, né, dentro da parte da saúde. Então, Pastoral da Criança acompanha o trabalho dela, ela acompanha o trabalho da Pastoral da Criança, o Ministério da Saúde. Ela está bem engajada na questão da nutrição infantil. Então, ela sempre percorre o Brasil e o mundo, dando palestras, falando um pouco sobre a multimistura, né, que é o trabalho-chave, e também sobre a questão da nutrição infantil, né? Então, mas essa projeção dela a nível internacional começou aqui em Santarém. Isso, de certa maneira começou, né? Ela tem um trabalho na SEARA há 36 anos, a SEARA já tem 36 anos. Então tudo começou a partir dessa pesquisa dela com os recursos da Amazônia, que veio culminar na criação da SEARA, né? Logo na década de 70 ela atendia aqui no Pará e ela se deparou com muitas crianças, né? Muitas famílias com desnutrição, né? E algumas acabavam indo a óbito por conta disso, né? Então ela procurou dentro da Amazônia, né, todos os recursos que estavam disponíveis. Essa desnutrição aqui, que vocês falam, desnutrição proteico-calórica, né? Exato, é a desnutrição que a gente consegue ver, a desnutrição que a gente vê aquela criança muito magra, aquela criança com um barrigão grande, a criança que não consegue ter o desenvolvimento, o crescimento dela com a idade correta. Então é um tipo de desnutrição, né, que hoje é considerado mais como baixo peso, porque tem um peso ideal, né, tem o sobrepeso e o baixo peso. Então hoje considera-se assim, mas naquele tempo crianças morriam aqui em Santarém por conta disso. Então era um número muito grande de crianças indo a óbito por conta disso. E ela buscou nos recursos da Amazônia, né, uma solução para esse problema, que foi quando ela criou a multimistura. Essa multimistura, ela está vinculada pelos estudos da doutora Clara, muito vinculada ao piracuí, né? Isso. A maniçoba e o tarubá. Na verdade, ela estudou muito o que os nossos avós, bisavós utilizavam como base alimentar e que isso, no decorrer do tempo, foi sendo substituído por alimentos industrializados. Isso, porque assim, a proposta da multimistura, da utilização da multimistura é um complemento alimentar. Ele nunca, em hipótese alguma, ele pode substituir a refeição. E por que a gente fala nos recursos da Amazônia? Porque a pessoa não precisa buscar em algum produto industrializado ou algum produto muito processado para se nutrir. Aqui na nossa região ela tem uma biodiversidade muito grande, então ela é rica em muitas coisas, né? Então a gente pode, por exemplo, procurar um tipo de proteína animal que é muito consumido aqui, o ovo de galinha, o ovo de pata, o peixe, o piracuí. Então são coisas que a gente tem aqui que servem para a nossa nutrição e que às vezes é substituído por qualquer outro tipo de alimentação que é bem mais industrializado, bem mais processado, que já perdeu seu valor nutricional. Então aqui ela pensou, né, em utilizar e até para ensinar as famílias, dizer, olha, tu não precisa gastar rios de dinheiro para estar bem nutrido, né? Você pode... Quando se fala em complemento alimentar, se fala em produtos às vezes
né, industrializados também, pílulas, que são caras, né? Isso. Não são tão baratas. Né? Aqui a Seara, né? A Seara nasceu a partir da multimistura e essa multimistura ela é utilizada os produtos que nós encontramos aqui. Hoje a Seara tem a fábrica da multimistura na sua sede e dentro da sua composição. Vocês fabricam a multimistura lá na Seara, que fica ali na Rua das Nações Unidas, no bairro de Santana. Bairro de Santana. Isso. Vocês fabricam lá mesmo? Fabricamos lá. Nós temos a fábrica, segue todos os padrões de higiene, segurança e qualidade, né? E hoje a nossa mistura ela é composta por semente de gergelim, folha que é processada da moringa, né? Que é uma árvore típica da Índia, né? A gente encontra também muito na África e o pó do arroz, né? Então a multimistura que foi produzida pela doutora Clara, ela leva porcentagens de cada tipo de cereal, por exemplo, tantos por cento de sementes, tantos por cento de folha, tantos por cento disso e daquilo, né? Então ela juntou tudo isso, estudou as tabelas, né, nutricionais e verificou que era possível fazer essa multimistura. Agora vocês fazem a multimistura conforme a desnutrição da criança? Não, ela é produzida ela é padrão. De uma maneira... Isso. E tem umas orientações com relação ao seu uso. Por exemplo, a gente orienta, né, conforme foi orientado pela doutora Clara, uma colher de sopa por indivíduo em cada refeição. É como normalmente a gente utiliza a linhaça ou a chia, né, na alimentação, a gente mistura ali, né, a gente não consome ela no seco, a gente mistura na alimentação até para não perder o sabor, né, daquele alimento. Então é um complemento da alimentação mesmo, né? Essa multimistura qualquer pessoa em Santarém pode comprar? Pode sim. A gente... Só ir lá Exato, a gente comercializa lá na panificadora. A gente tem uma panificadora que é um projeto de sustentabilidade da Seara, né? Então a gente faz a produção na fábrica, que fica ao lado, né? E comercializa na panificadora da Seara. E a gente consome lá mesmo, né? As nossas crianças, em todas as suas refeições, elas utilizam a multimistura, tanto as crianças da creche quanto da segunda unidade, né? Os jovens e adolescentes. Essa panificadora ela vende também para a população local. Exato, isso. A proposta da panificadora foi justamente buscar a sustentabilidade da entidade. Por quê? Porque houve um período em que a Seara ela corria um risco muito grande de fechar suas portas, porque havia pouco investimento e pouca busca por projetos pela sua sustentabilidade. Então deu um insight nos nossos voluntários, que são membros da diretoria, e decidiram, não, bora criar um projeto para que possa manter essa entidade aqui. Porque assim, a doação, né, é algo que vem do coração, né? A pessoa quer doar e às vezes lá a gente tem, às vezes não tem. Então, para não faltar, a gente pensou na panificadora. Então, a panificadora hoje, ela está buscando o seu sustento, né? Ela busca se autossustentar para poder sustentar a entidade. Ela ainda está em processo de adaptação, ela tem uns 4 anos de sustentação, né, de criação, e está buscando dia após dia, né, o seu autossustento para poder ajudar a entidade, né? Narelli, ainda tem muita criança desnutrida em Santarém? Olha, a gente encontra bastante na periferia, né? Os novos bairros que vão surgindo. O bairro do Jutaí, por exemplo, é um bairro que a gente tem como busca de crianças para serem atendidas na Seara. Hoje a gente atende aquela área do Uruará, do bairro de Santana, né? As crianças que estão ali naquela redondeza, a gente busca atender ali. Só que a gente, desde 2011 para cá, a gente tem buscado crianças no Jutaí, né? Porque é um bairro que ele é novo, né? Surgiu a partir de uma invasão, né? E a gente busca lá algumas crianças para serem atendidas aqui. Então, para isso a gente conta também com parcerias, né? A gente conseguiu, por exemplo, com o Rotary, né, uma doação de uma Kombi para que a gente vá buscar essas crianças lá. Tem um posto da cidade que a gente conta com a doação de gasolina para que a gente tenha condições de se deslocar até lá. Então, para a gente atender aquele público que está precisando, a gente vai ao encontro deles, né, para que eles sejam atendidos na Seara, porque hoje a Seara ela tem essa excelência em atendimento na educação infantil e no atendimento com a nutrição. Então, tudo dentro da Seara circunda a questão da nutrição. Então, dentro do seu atendimento, a gente atende as crianças de baixo peso e as crianças que são provenientes de famílias de baixa renda, que é a nossa prioridade de atendimento.
No caso, também tem aquela família que leva o filho até lá? Sim, sim. Mas aí, normalmente são os vizinhos da Seara, né? Os que estão na redondeza, Uruará, Maicá, então vocês Santana. atendem mais ou menos ao redor do bairro de Santana. Isso, exato. Agora a área do Santarenzinho, que é o oposto da cidade, ainda não tem um atendimento. Infelizmente ainda não. A gente tem um projeto, né, que a gente está buscando parcerias, né, para a gente conseguir um ônibus, né, para que a gente possa ir ao encontro dessas crianças e trazer elas até a Seara. A gente tem um tipo de atendimento que é o atendimento à distância. Nesse momento é a única coisa que a gente pode oferecer para elas. De que maneira funciona? A família leva a criança até lá, né, e a gente faz a avaliação nutricional, faz a indicação, a gente tem um nutricionista, né, que está disponível também para orientar a família como ela deve proceder com relação ao resgate da nutrição daquela criança. Então essa é a maneira que a gente encontrou para hoje atender aquela criança que mora do outro lado da cidade, que não tem uma seara lá perto, mas que pode ser atendida de uma outra maneira, que é a maneira indireta. A gente diz que é o atendimento indireto. O atendimento direto é aquele que a criança está lá matriculada, né, que frequenta todos os dias. E da outra maneira a gente pode conseguir atingir esse público, é verdade que não de maneira contínua e efetiva, mas de alguma maneira. Estamos entrevistando a Nareli Rodrigues, que é coordenadora geral da Seara aqui em Santarém, que é um trabalho desenvolvido de maneira brilhante no terceiro setor. Não saia daí, daqui a pouco a gente retorna.